O Evangelho de hoje nos propõe dois temas, sobre os quais se estrutura toda a existência cristã: Cristo e a Igreja. Nesse domingo, somos transportados para um momento íntimo entre Jesus e seus discípulos, em uma região marcada por influências pagãs e antigas crenças. É um cenário que emerge um diálogo poderoso que não apenas revela a identidade do Filho de Deus, mas também estabelece as bases da igreja que ele veio a fundar. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindo ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Mbiri, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Nesse dia, 21º domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e engajar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do evangelho do dia. Comigo aqui estão os convidados dessa semana, a Elisete Nunes, a Michele Santa Rosa e o Marco Ferrão. Bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Padre, boa noite a todos. Boa noite, Padre Chinaka. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre a palavra de Deus. Espero que esse vídeo seja um vídeo importante para todos vocês, como foi para mim nessa gravação. Que todos vocês curtam bastante e possam transmitir ele para todos os seus familiares, seus amigos, ajudando a gente aqui na divulgação do canal do Padre Chinaka. Boa noite, Padre Chinaka, obrigada pelo convite. Boa noite também, Marco Ferrão, boa noite, Michele, é isso. Muito bem, irmão e irmãs, e vamos iniciar a partir da invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você provavelmente não sabe disso, mas o Evangelho de hoje é o ponto de virada no ministério de Jesus. Nós o temos seguido desde o sul, desde seu próprio batismo, até Samaria, através da Galileia, e agora ele está no topo, bem no topo da Palestina. Ele está lá, e está em uma área muito interessante, porque ele os leva a um lugar que é conhecido historicamente como o lugar onde os demônios eram adorados, pois havia um santuário muito popular ao deus grego Pan naquele local. Pan era uma divindade meio humana, meio bode, com chifres e pernas de cabra. Era um desses tipos de deuses travessos, desviando as pessoas o tempo todo. E você o vê com muita frequência em pinturas antigas, tocando flauta. E ele costumava tocar sua flauta para atrair as pessoas boas e fazer todo tipo de coisas perversas pelas quais ele era conhecido. Esse santuário ao deus Pan era uma parte da mistura de influências culturais na região naquela época, onde tanto elementos greco-romanos quanto orientais coexistiam. Mas Pan era um deus muito sério em muitos aspectos. E na época de Jesus, seu poder havia diminuído um pouco, mas ainda havia 4 grandes cavernas lá, nas quais Pan era adorado. E acima deles, havia um grande afloramento de rocha que sombreava a área onde as pessoas costumavam vir e cantar, e dançar, e festejar, e outras coisas também.
Agora, você pode estar se perguntando por que eu estou mencionando tudo isso. Veja, porque ao anunciar a virada de seu ministério em uma área associada a deuses pagãos, reflete a superioridade de Jesus sobre os poderes das trevas e do medo, trazendo luz às sombras. A mensagem é clara: Jesus é o verdadeiro Salvador e Senhor, superior a todas as crenças. E este é o lugar onde Jesus parou de repente e disse a seus discípulos, depois de terem viajado e estado em muitos lugares, depois de grandes multidões o seguirem, agora eles estavam sozinhos. E Jesus disse a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? E claro, alguns dizem que você é João Batista. João Batista que já estava morto, tendo sido decapitado pelo rei Herodes. Alguns dizem que ele ressuscitou dos mortos e você é João Batista. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos grandes profetas do passado. Então Jesus lhes diz: quem você diz que eu sou? E claro, esse é o ponto principal, não é mesmo? Não importa o que Herodes fez ou disse a João Batista ou como ele tratou Jesus. Nada disso importa. Porque todos nós dizemos uns aos outros: sim, bem, em seu tempo essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, e Pedro fez isso e outro fez aquilo. Mas não estamos respondendo à pergunta que Jesus está fazendo. E ele está dizendo com toda clareza: quem vocês dizem que eu sou? Você. Não há 2 milênios atrás, nem mesmo 100 anos atrás. Nem todos os grandes teólogos que admiramos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e todos esses santos maravilhosos. Não importa o que eles disseram de Jesus, porque Jesus hoje, aqui e agora nos diz a mesma coisa. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, o adorável Pedro, que está sempre em apuros, o impetuoso Pedro, que há algumas semanas dizia a Jesus: se és tu, Senhor, deixe-me ir ter contigo andando sobre as águas. Porque Jesus apareceu à beira do mar. E Jesus disse-lhe: vem. E assim ele começou a andar sobre as águas. E então, de repente, toda a sua fé o abandonou. Em sua preocupação com isso, aquilo e outras coisas, o fez afundar. E ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão, o segura, o levanta e traz este homenzinho fraco, com muita bravata, para dentro do barco e em segurança. Este é Pedro, que agora diz de pé, na sombra do grande Deus Pai, de todo mundo pagão: tu és o Cristo, que significa o Messias, que significa o Santo, o ungido de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, com muito amor, ele entende. Ele entende duas coisas. A primeira coisa que ele entende, é claro, é que Pedro fala a verdade. Mas a outra coisa que ele entende é que chegou a hora. Pois é a primeira vez que alguém diz essas palavras: eu creio em você porque você é o Filho de Deus. E então Jesus diz a ele: Pedro, que significa rocha, seu nome de batismo é Simão, mas os dias de Simão terminaram e os dias de Pedro, a rocha, começaram. E Jesus lhe disse: a carne e o sangue não abriram seu coração para entender isso, mas meu Pai no céu o agraciou com esse conhecimento e entendimento. E eu digo a você que de agora em diante você será conhecido como Pedro, a rocha. E então ele diz a eles: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Pedro deve ter ficado estupefato. Ao mesmo tempo, temos que lembrar e pensar que o que Jesus está dizendo é importante para todos nós. Porque se nós levantarmos e dissermos com nossos corações, quando ele sussurra: e vocês, quem dizes que eu sou? E dizermos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se dissermos isso, então nos tornamos seus discípulos. E ao nos fazer discípulo, ele nos ensina que só restam duas realidades em nossas vidas. E a primeira realidade é a fé. É um ato de fé, a doação de nós mesmos a ele, total e completamente. E a segunda coisa, claro, é um ato de amor,
É isso que Jesus está finalmente estabelecendo. Uma comunidade de homens e mulheres muito comuns, como Pedro, cheio de fraquezas, muito inseridos nessa vida e aberto aos infortúnios, às dificuldades e às dores desta vida, mas também aberto para compartilhar com Deus sua própria vida e tornar-se um com seu Filho, Jesus. E ao tornar-se um com seu Filho, ser movido por Ele, acreditar nele, andar com Ele, ser um com Ele, acima de todos os outros, acima de todas as coisas que podemos, em nossos pequenos corações partidos e pequenas vidas, amar e odiar. É algo de outra ordem. É a ordem de uma nova comunidade. Pois naquele momento, naquele lugar, no paganismo do passado, longe das discussões judaicas sobre isso e aquilo, razões teológicas e tudo mais, Jesus estabeleceu uma coisa: o mundo agora mudou. O mundo é novo. O mundo não é mais como antes. Não é assim porque o próprio Deus desceu para nos curar. E mais do que nos curar, mas tomar posse de nossos braços e pernas e de nossas vozes e de coisas que fazemos e até de nossas fraquezas, para que o mundo finalmente comece a entender que só existem duas realidades na vida para qualquer ser humano. E ele o faz lá em cima, na sombra de um Deus pagão, para nos deixar saber que isso não é algo para as pessoas do passado. Mesmo as maravilhas do povo judeu, que deu a crença que eles trouxeram de volta com eles até os nossos dias. Mas todas as pessoas, incluindo eles, incluindo nós, incluindo os pagãos que dançaram em torno daquele local de adoração a um Deus pagão. Resta apenas uma realidade, que é o amor, o serviço e nada mais. Deus nos ama e Ele nos serve. E Ele nos pede para nos unirmos a Ele em amar e servir uns aos outros. E nós falhamos. A Bíblia diz que uma boa pessoa falha 7 vezes ao dia. Mas nós realmente não falhamos. Pois falhar, como diz Madre Teresa, é o grande fracasso quando você cai e nunca mais se levanta. Mas Jesus está conosco. E cada vez que caímos, Ele nos levanta e diz: venha comigo, pois temos 2 propósitos na vida. Um é amar e o outro é servir. E talvez ano após ano e século após século, as pessoas de cada época e de cada dia comecem a perceber que isso que é o mundo significa aos olhos de Deus. E o que o mundo aos olhos de Deus é, o único mundo no qual vale a pena viver e até enxugar as lágrimas ao longo do caminho. É o que temos. Portanto, hoje é, em um sentido real, o começo de Jesus, o Cristo de Deus. E nas próximas semanas, ele estará marchando não para o céu, mas para baixo, nos vales escuros, até chegar em Jerusalém e aceitar que seu Pai quer que ele mostre seu amor e serviço, dando a sua vida pelo mundo inteiro. Obrigado, Marco, pela sua reflexão, né, excelente como sempre. A partir desse trecho do Evangelho, somos convidados a reconhecer mais uma vez a pessoa de Jesus Cristo, a sua identidade, diante dos equívocos que cercam essa pessoa de Jesus Cristo. O trecho é uma passagem profundamente significativa que nos convida a refletir sobre a natureza da nossa fé, da revelação divina e o papel central de Pedro na fundação da igreja cristã, né? Ao questionar seus discípulos sobre sua identidade, Jesus não busca apenas uma resposta superficial, não, mas sim abrir um diálogo que leva à confissão profunda de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim, com essa resposta, a gente vê bem interiormente, né, a pessoa de Jesus Cristo, uma afirmação intelectual que Pedro fez, né, mas não somente uma afirmação intelectual, mas um reconhecimento sobre a divindade de Jesus Cristo, né, que ele foi inspirado da parte do Pai, né,
da verdadeira natureza de Jesus Cristo como uma pessoa divina. Obrigado, Marco. Obrigado pela sua reflexão. A gente realmente tem tem muita coisa para aprender a partir disso, mas as perguntas que eu vou fazer agora para as meninas vão nos ajudar a compreender tudo que o Marco acabou de falar. Eu vou começar com a Elisete. Elisete vai nos ajudar a primeira pergunta, né, sobre a importância da pergunta de Jesus aos seus discípulos. Daí nos conta agora qual a importância da pergunta de Jesus aos discípulos sobre a sua identidade. A pergunta de Jesus aos discípulos sobre sua identidade é essencial para revelar a percepção das pessoas sobre ele, daí a sua importância. Ao perguntar, quem diz os homens ser o filho do homem, Jesus está buscando entender como seu ministério e mensagem estão sendo percebidos pelas multidões. As respostas variadas indicam as diferentes opiniões sobre ele naquele momento. Essa pergunta também cria uma preparação para a pergunta seguinte, né? Na qual Jesus pergunta aos discípulos sobre a própria opinião deles, levando, então, à confissão de Pedro. Excelente a sua resposta, né? Gostei que você falou que a pergunta de Jesus aos seus discípulos, né, sobre a sua identidade é importante para revelar, para abrir a percepção das pessoas sobre ele. Isso na verdade é também importante para nós hoje. Como é que relacionamos com Jesus Cristo? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não, tudo bem, as outras pessoas têm as suas opiniões sobre Jesus Cristo, mas para mim, quem é esse Jesus para mim? O meu conhecimento de Jesus Cristo, com certeza vai me ajudar a melhorar o meu relacionamento com ele. Se eu conheço Jesus como apenas um profeta, enviado de Deus, que ele é só um bom homem, só isso, o meu relacionamento ficaria pior, né? Como as outras pessoas que não conseguiram abraçar a missão de Cristo, porque achavam que Jesus era João Batista, ou algum dos profetas, ou assim. Eles não foram além disso para identificar Jesus como Filho de Deus. Mas agora o Pedro, que vai dizer agora, a partir de mim, né? A partir de mim, assim que eu entendo a sua pessoa. Obrigado, Elisete. Foi excelente a sua resposta. Agora, essa segunda pergunta vai ajudar a gente a fechar essa primeira pergunta. Agora, qual é a significância da confissão de Pedro e a resposta de Jesus? Agora, Jesus já fez essa pergunta. O Pedro que vai responder com uma confissão, com uma profissão de fé. E a resposta de Jesus. Qual é, na verdade, qual é a significância, qual é a importância, qual é o significado, qual é a essência dessa confissão? A confissão de Pedro é um ponto fulminante no Evangelho de Mateus e na narrativa dos evangelhos como um todo. Ao declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro reconhece Jesus como o Messias prometido e o Filho de Deus encarnado. Essa confissão é essencial para a fé cristã, pois a mesma estabelece a identidade divina de Jesus e sua missão redentora. A resposta de Jesus, elogiando a revelação do Pai, indica a natureza espiritual dessa confissão e a revelação direta de Deus a Pedro. Então, Deus se dá a conhecer, desvenda a sua intimidade e vem ao encontro dos homens, convidando-os a participar da vida divina, um conhecimento onde a racionalidade não é suficiente, mas requer fé. Fé que é um dom de Deus, não um fruto do esforço humano. A fé não se limita a oferecer alguma informação sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com Ele.
a adesão à sua pessoa, aos seus ensinamentos. Legal. Obrigado, Elisete. Então, gostei que falou que essa profissão de fé de Pedro é um ponto culminante no Evangelho. É um ponto muito importante, ou seja, nos revela a essência de Jesus Cristo, né? Falando que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro está reconhecendo Jesus como o Messias, o Filho de Deus encarnado, feito homem. Esse Filho de Deus que entrou na nossa história, ele foi feito homem para nos salvar. Então, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, a confissão é importante para a nossa fé cristã, pois estabelece a identidade divina de Jesus e sua missão redentora. A mesma profissão de Pedro que lhe concedeu a chave do reino dos céus é também que professamos todo domingo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus, Filho, seu único Filho, né? Assim, confessando isso, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, assim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, tudo que professamos, o Pedro já deu o resumo, né, nessa profissão de fé dele, e ele, né, a partir daquele momento, virou o primeiro Papa, tendo nas suas mãos as chaves do reino do céu, para ligar e desligar, para abrir e trancar. Graças a essa profissão de fé de Pedro. A Michele, agora viramos a você, né, a sua vez de responder às nossas perguntas. Agora você vai nos dizer o que simboliza essas chaves mesmo, né? Pedro já professou, né, a sua fé em Cristo. Jesus já lhe concedeu essa chave. Não? Você vai nos dizer o que simbolizam as chaves do reino dos céus dadas a Pedro por Jesus. Lendo ali o Evangelho, né, que eu busquei refletir, o que eu pude refletir é que essas chaves do reino, ela simbolizam uma graça. Então, como Pedro revelou que Jesus é o Filho de Deus, ele recebeu a graça de conduzir uma comunidade cristã, né? Jesus viu nele que ele estava ali preparado para isso. Então, entendi que Pedro recebe essa autoridade, esse poder de orientar os fiéis sobre o reino dos céus, né? Sobre a compreensão do evangelho. Então, assim, acredito que nessa passagem da Bíblia, as chaves é o que leva ao conhecimento, aos ensinamentos de Jesus. Então, se o cristão seguir os ensinamentos, se o cristão seguir a palavra, ele estará ligado ao céu. Se ele resistir à palavra, ele estará desligado do céu. Muito legal. Gostei que você falou que as chaves do reino simbolizam a graça, né? A gente pode dizer também, simboliza a autoridade, claro, a autoridade enraizada na graça, né? A responsabilidade dada a Pedro, né, como líder da comunidade apostólica e, por extensão, aos líderes da igreja subsequente, como o Papa Francisco, né? Agora ele continua, né, dos seus predecessores, né, que ele continua levando essa chave do reino dos céus, ele vai entregar ao próximo Papa, se Deus quiser. Então, isso pode ser interpretado como a autoridade, né, para ensinar, tomar decisões eclesiásticas e orientar a comunidade cristã, né? Então, como que eu falei, a capacidade de abrir e trancar, né, abrir, ligar e desligar, né, o conhecimento e compreensão das escrituras e da vontade de Deus. Obrigado por essa sua resposta. E essa segunda pergunta vai nos ajudar, né, pelo menos entender na base, né,
a identidade de Cristo. Então, como esse trecho do Evangelho estabelece uma conexão entre a identidade de Cristo e a fundação da igreja. Refletindo sobre essa passagem, Jesus ele chega naquele momento, né, questiona ali os que estavam ali presentes, e Jesus queria saber ali o que seus discípulos pensavam de si, né? Então, alguns titubearam nas respostas, né, vamos dizer assim, e Pedro foi firme, né? Pedro afirmou que Jesus era o Messias, né? Que Jesus era o Filho de Deus. Então, isso agradou a Jesus, né? Jesus, ele veio para nos salvar, né? E nos ensinar sobre a palavra de Deus, o amor, os fundamentos de como viver como cristãos. Então, acredito que isso é o que fundamenta uma igreja cristã, né? E, como exemplo de Pedro, precisamos ser firmes nas nossas escolhas, né? Na caminhada cristã, né? Porque Pedro foi firme, né? Ao falar que Jesus era o Filho de Cristo, né? Então, precisamos ser firmes em seguir o Evangelho, né? Para também a gente ter a chave, né? Do reino dos céus. O senhor disse que a chave é uma questão de autoridade, né? Mas pensando assim também como uma cristã, eu enxergo também a chave como uma graça, né? Estou seguindo ali, né, os passos de Jesus, o que está na Bíblia. Então, também tem a questão que Jesus ordena ali a construção da igreja sobre a pedra, né? Então, Jesus, de certo modo, ele afirma que Pedro ouviu e sentiu a revelação de Deus, né? Então, desta forma, ele estava fundamentado, né, a construir ali uma igreja cristã. Então, através de Pedro, Jesus pôde constatar que uma comunidade cristã poderia funcionar, poderia seguir dali adiante, né? Pois ele ouviu a voz do Pai também, né? Ele percebeu que a voz do Pai estava sendo ouvida. Então, eu acredito que a rocha também representa a nossa fé, né? Que precisamos ter uma fé firme como uma rocha. E como que a gente tem essa fé firme como uma rocha? Através dessa construção de ouvir a palavra, de seguir o evangelho, né? De seguir os caminhos de Jesus. Obrigado, Michele. Eu acredito também contigo que a rocha simboliza a nossa fé. Ou seja, Jesus construiu a igreja sobre a firmeza do Pedro na sua profissão da fé. Então, quando você falou que precisamos ser firmes na nossa fé, você acertou 100% a sua pergunta, né? Você acertou bem, né? Porque, na verdade, a confissão de Pedro sobre a divindade de Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja é construída. Então, Jesus declara que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava referindo não apenas a Pedro individualmente, mas a confissão do Pedro. Lembramos que Jesus, né, no Evangelho de Mateus também, falava de construir a casa sobre uma rocha firme. Então, ele tinha que construir a igreja na firme profissão de fé do Pedro. Né? Então, eu acredito muito com você. Não? Então, isso enfatiza que a fé na identidade de Jesus como Messias é a pedra angular da comunidade cristã. Né? A nossa fé é a pedra angular. Se tirar a nossa fé, a igreja se acaba. Mas isso não vai acontecer, porque Jesus já prometeu que o poder do inferno nunca vai derrubar essa igreja. Assim, né, esse texto mostra a importância de reconhecer e proclamar a identidade divina de Jesus como a base da fé e da vida da igreja. Obrigado, são as respostas excelentes dos nossos convidados, a Elisete, a Michele.
e o Marco que fez uma bela reflexão. Agora eu vou convidar o Marco para resumir agora, né, tudo que ele já falou também em união com as nossas convidadas aqui, as meninas. Fazendo uma complementação do que as meninas muito bem colocaram aqui, né? O evangelho de hoje nos convida a refletir sobre uma das passagens mais marcantes e profundas da vida de Jesus, né? O momento em que ele questiona os seus discípulos sobre sua identidade e, posteriormente, confia a Pedro o papel de fundamento, ali, de fundação da sua igreja, né? Jesus, ao perguntar aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era, não buscava apenas informações sobre opiniões populares. Ele estava conduzindo seus seguidores a uma compreensão mais profunda de sua missão e identidade. As respostas dos discípulos revelou que as pessoas viam Jesus como um profeta, um mestre, um mensageiro divino. No entanto, Jesus os conduz a uma pergunta mais pessoal e crucial. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre impulsivo e fervoroso, responde com grande clareza e sinceridade, com uma absurda fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de Pedro é um marco essencial na revelação de Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. A partir desse momento, a compreensão dos discípulos sobre a identidade de Jesus se aprofunda. E eles começam a perceber o propósito divino por trás de sua vida e missão. Em resposta à profissão de fé de Pedro, Jesus lhe confere uma autoridade singular ao dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tamanha fé de Pedro transformou essa pedra em pedra fundamental da igreja. Neste ato, Jesus não apenas reconhece a fé de Pedro, mas também o escolhe para desempenhar um papel central na fundação da sua igreja. A autoridade concedida a Pedro, simbolizada, como colocado aqui, nas chaves do reino dos céus, revela a responsabilidade de liderança e pastoreio que ele terá. Essa passagem do Evangelho nos ensina várias e várias lições preciosas. Primeiramente, somos desafiados a responder à pergunta de Jesus em nossa própria vida: quem dizeis que eu sou? Nossa resposta a essa pergunta molda nossa relação com Cristo e nossa compreensão da fé. Além disso, a autoridade dada a Pedro nos lembra da importância da igreja como comunidade de fé. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E essa passagem destaca a continuidade da autoridade apostólica ao longo da história, com o Papa como sucessor direto de Pedro. Finalmente, somos lembrados de nossa responsabilidade como membros da igreja. Assim como Pedro recebeu uma missão específica, também somos chamados a contribuir para a missão da igreja, compartilhando a mensagem do Evangelho e testemunhando a presença de Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, que possamos reconhecer a importância da igreja como fundamento da nossa fé e encontrar em Pedro um exemplo de coragem e compromisso. Que, como membros da comunidade de fé, possamos desempenhar nosso papel na edificação do reino de Deus, guiados pela autoridade e graça de Jesus Cristo. Muito bem, agora, Marco, com sua conclusão, eu acho que deu para entender completamente, né, tudo que estamos falando agora. Obrigado por essa sua colocação no final. Obrigado também a Elisete, obrigado a Michele. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, o 21º Tempo Comum, somos todos convidados a refletir sobre a natureza da nossa fé, a revelação divina e o papel central de Pedro na fundação da igreja. Né? Nós não vamos pensar que o Pedro não era importante, ele era importante. Ao questionar seus discípulos sobre a sua identidade, Jesus não busca apenas uma resposta superficial, como que eu falei no começo, mas para abrir um diálogo que leva à confissão do Pedro, para que ele possa estabelecer a sua igreja sobre a firmeza da fé do Pedro.
Então, a reação de Jesus, a reação de Jesus na confissão de Pedro, exalta a importância da revelação divina na compreensão espiritual. Jesus elogia Pedro, destacando que sua compreensão não veio através de conhecimento humano, mas foi revelada ao Pai, na parte do Pai, né? Isso demonstra, isso nos lembra que a fé genuína e o entendimento profundo de quem é Jesus vem através da orientação do Espírito Santo. Ele é aquela pessoa que nos ilumina, que nos deixa entender bem com os conhecimentos divinos. Então, essa declaração de Jesus sobre a construção da igreja, sobre a rocha da fé de Pedro, tem implicações profundas para nós hoje, né? É a base sólida sobre a qual a comunidade de crentes seria construída, né? As chaves do reino, né, que o Pedro recebeu indica autoridade, ou seja, autoridade enraizada na graça, né? Como a Michele falou, e também o papel de liderança na expansão do evangelho. Então, no fim de tudo isso, a passagem nos convida a refletir sobre a nossa própria fé e compreensão de Jesus. Como que falei, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Vamos pensar nisso hoje. Será que Jesus é apenas a pessoa que eu lembro no tempo das perseguições ou no tempo dos problemas? Ah, eu lembro agora que eu tenho Jesus. Eu lembro agora que eu sou cristão, eu sou católico. Agora que isso nos problemas, eu vou fazer confissão, eu vou iniciar agora. Não, não, não. Calma aí, calma, gente. Mas nós só lembra Jesus nos tempos de problema. Ele não é uma opção alternativa. Tem que ter um relacionamento intensivo assim com Jesus, um relacionamento profundo com Jesus Cristo, para que possa aproveitar sempre a sua graça. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados, né? Obrigado, Marco, obrigado a Michele, obrigado a Elisete, vocês vieram aqui hoje preparados, né? Que Deus abençoe vocês e esperamos que na outra vez, na próxima vez que a gente convidar vocês, é sempre dizer sim ao nosso convite. Que Deus abençoe vocês e que tenhamos uma boa semana. Amém. Obrigada pelo convite, padre. Gostei bastante. Pode chamar mais vezes que eu volto sim. Obrigado, eu gostei de participar e espero e vou participar mais vezes. Sempre que eu for convidada, eu vou estar aqui ajudando. Boa noite a todos. Obrigado, Padre Chinaca. Obrigado, Michele. Obrigado, Elisete. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Aprendi bastante com vocês aqui. Sempre que me chamarem aqui, também farei o possível para estar sempre presente aqui, porque gosto muito, aprendo bastante, né? Evoluo muito a minha fé aqui com os estudos, com o que vocês passam, né? Com o que cada convidado aqui mostra para a gente, né? Para vocês que conseguiram nos assistir até aqui, que permaneceram junto com a gente até aqui, eu peço que se inscrevam no canal do Padre Chinaca, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal. Deixe aqui suas dúvidas, suas perguntas, porque essas dúvidas e perguntas podem gerar novos vídeos depois respondendo esses questionamentos. E a gente cresce bastante com esse apoio de vocês, de só clicar ali no curtir, de comentar o vídeo, de compartilhar ele, né? E espalhar a palavra de Deus. É aquilo que eu sempre falo, né? A felicidade é a única coisa que, quando dividida, se multiplica. Então, transmitam sempre a palavra de Deus, e isso só vai trazer bênção e graças. A todos vocês tenham uma ótima e abençoada semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana. Bom domingo. Tchau, tchau.